Ninguém pode negar que a Era Vargas foi um período que se estendeu de 1930 até 1945 e que nela, gostando ou não, teve profundas alterações aí no contexto do Brasil, onde Getúlio Vargas, em muitos casos, mudou literalmente a sua personalidade e o seu modo de agir para que justamente se perpetuasse no próprio poder, fazendo tudo aquilo que fosse necessário para ficar no poder. Mas para entendermos um pouco melhor esse período interessante e importantíssimo aí da política brasileira, da história do Brasil, nós temos que voltar um pouco antes para aquilo que estava acontecendo, que vai levar às condições favoráveis para que um político perdesse a eleição, mas mesmo assim se tornasse presidente do Brasil e que, mesmo tendo dito naquele momento inicial que seria provisório, esse provisório se estendeu por 15 anos. Então voltemos um pouco aí no tempo e vamos lembrar, nós temos que refletir sobre aquilo que estava acontecendo no Brasil na década de 20, exatamente aí no período de 1920, para ser mais preciso, por exemplo, 1922, quando nós temos a famosa revolta dos 18 do Forte, ou a revolta do Forte de Copacabana, onde militares tomaram o poder e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, justamente por causa da questão da eleição do presidente Arthur Bernardes. Nesse caso, esse momento excepcional aí da história do Brasil, onde depois de um período de negociações, os famosos 18 do Forte descem em direção ao Palácio do Catete para retirar o presidente do poder se necessária bala. E como vocês sabem, porque vêm acompanhando minhas videoaulas, isso não deu muito certo, porque na realidade eles vão ser literalmente fuzilados pelos aqueles que eram defensores do governo, aonde deram ordem para que eles parassem, eles não pararam e eles acabaram quase todos sendo mortos. Mas não o famoso Eduardo Gomes, assim como Siqueira Campos, que depois vocês vão ver mais adiante na história do Brasil. Segue aí o período do Brasil e nesse caso nós temos aí já o ano de 1924, quando se inicia outro levante paulista, refletindo justamente o caráter de tentar derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes. E nesse caso, derrubar o governo pela insatisfação daquilo que era o próprio governo em si, pela conjuntura, pelo coronelismo, pela própria dificuldade de vida de muitos brasileiros. Então essas situações vão se somar e essa insatisfação militar, principalmente, vai estar à tona novamente nessa revolta que começa em São Paulo, mas eles vão lutar pelo controle da cidade e vão acabar perdendo o controle da cidade com o aumento dos quadros daqueles grupos que eram leais ao governo, que vão se somar e, nesse caso, essa pressão, vendo que realmente iriam ser derrotados, eles vão adentrar o interior de São Paulo, tentando, nesse caso, sobreviver, né, como um grupo ainda vivo e não necessariamente agora preso. Esse grupo vai se somar meses depois, tempos depois, a um grupo que também já estava vindo do Rio Grande do Sul e acabou formando a famosa Coluna Prestes, que na verdade deveria ter outro nome. Um nome mais adequado seria a Coluna Miguel Costa Prestes. Esse nome seria mais adequado porque o principal líder no momento inicial seria o Miguel Costa. Mas é claro que depois de ser relegado ao esquecimento, quem vai ser lembrado vai ser o próprio Carlos Prestes. E nesse caso, esses movimentos tenentistas, como eu estou citando, foram importantes porque mostra essa insatisfação, esse constrangimento que existia ali no governo com relação a grupos militares que desejavam, por exemplo, que o voto fosse secreto, que a população fosse alfabetizada, que tivesse mudanças na política econômica do Brasil e nos rumos da própria situação brasileira. Como vocês estão vendo, esse período é de tensão e a própria Coluna Prestes vai refletir muito bem isso quando ela, formada ainda ali em 1924, vai durar até 1927,
vindo depois esses combatentes, esses grupos da coluna Prestes, se isolar, né, se refugiar ali na Bolívia e uma parte no próprio Paraguai. Mas como vocês estão vendo, tem existido rebeliões. Claro que não foram as únicas rebeliões que estão acontecendo no Brasil. Esses problemas vão se intensificar ao longo do governo de Washington Luiz, quando nós temos a famosíssima crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos e que vai abalar o sistema financeiro mundial. Ora, quando o país mais rico do mundo, em 1929, acaba por quebrar, é claro que isso vai criar um efeito dominó importantíssimo em todo o planeta. É importante, então, lembrar que isso está acontecendo nos Estados Unidos e que tem reflexos, como vocês já viram, em todos os países do mundo, menos a União Soviética. Depois a gente explica em outra videoaula isso especificamente. Mas teve então no Brasil. E é claro que depois de 1929, quando chega o ano de 1930 e nós temos a eleição, o Brasil está bem tenso ali sobre o papel do governo e o que deveria ser feito para solucionar a nossa própria crise, esses problemas econômicos, por exemplo, relacionados ao café. E é aí, nesse momento, aonde São Paulo vai romper a famosa política do café com leite, aonde eles deveriam apoiar a sucessão presidencial ligada a um mineiro. E isso não vai acontecer. Eles vão apoiar que um paulista, o Júlio Prestes, acabasse sendo eleito no Brasil. Então, esse apoio decisivo de São Paulo a uma eleição de também um outro presidente paulista e não um mineiro, vai fazer com que, obviamente, Minas Gerais, que iria receber o apoio, não tendo recebido esse apoio, a sua candidatura à presidência, né, na sucessão, como deveria ocorrer, acabasse ficando profundamente chateada e criando a chamada Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal, fundada e organizada por Minas Gerais, vai contar com o apoio aí do Getúlio Vargas, ou seja, o presidente, ou no caso o governador, como era chamado também, né, naquele momento, ou seja, Getúlio Vargas. Tá certo? Getúlio Vargas, que era o governador, ou como era chamado, o presidente do estado do Rio Grande do Sul naquele momento, o Getúlio Vargas vai sair candidato à presidência. Vocês sabem disso, acompanharam já na minha outra videoaula. E o vice nessa chapa eleitoral seria o João Pessoa, lá do estado da Paraíba. Era uma tentativa, obviamente, de congregar mais estados, principalmente ligados a essas forças do Nordeste. Mas mesmo com essa somatória de vários estados e Minas Gerais encabeçando isso, e o Rio Grande do Sul, claro, a Aliança Liberal foi derrotada. Mas uma coisa é ser derrotado, outra coisa é os derrotados aceitarem a derrota na eleição, na contagem dos votos. E aí, no ano de 1930, depois dessa contagem dos votos, mediante a crise, ao abalo da economia brasileira, ao aumento do desemprego, à falência de muitas indústrias de setores como, por exemplo, ali ligados também ao café, a essa angústia que a própria população estava passando, já estava então sendo articulado um golpe para que, no caso, Júlio Prestes não fosse empossado. Esse processo se acelera quando nós temos então o assassinato do João Pessoa. A morte do vice de Getúlio Vargas, o João Pessoa, vai fazer com que estourasse, fosse então o estopim do movimento revolucionário para, no caso, tirar Washington Luiz do poder, não permitir a eleição, ou seja, a posse do Júlio Prestes, e nesse caso, aí, quando é no dia 3 de outubro de 1930, nós temos a deflagração desse golpe, onde essa junta de governo, esses militares, vão acabar assumindo o governo
e chamando Getúlio Vargas, dias depois, para governar o Brasil. Então, nesse caso, olha aí o que acontece. Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas devido às suas propostas como candidato. Além disso, nós temos essa conjuntura nacional e internacional que estava se abatendo aí no Brasil, esses problemas da crise de 29, vão fazer com que Getúlio Vargas, que tinha perdido a eleição, acabasse recebendo a faixa presidencial, porém provisória. Chegando no governo provisório, entre as primeiras medidas que o agora presidente provisório Getúlio Vargas vai tomar é destituir todos os governadores dos seus cargos e nomear interventores. Aí, ligado ao movimento tenentista, esses grupos vão assumir os estados como governadores, no caso como interventores, vão intervir nesses estados, tirando as velhas oligarquias do poder. É claro que elas não vão ficar tão longe e um dia ainda assim vão acabar voltando, porque essas forças se articulam. Mas o objetivo de Getúlio Vargas era tirar esses grupos do poder, conduzir seus aliados ali ao próprio poder, fazendo essas intervenções, pacificar o Brasil e seguir no seu programa de governo, que obviamente, intimamente, ele estava com um programa ali para ir se perpetuando no poder. Então, além de fazer essa atitude de tirar esses governadores e colocar os interventores, que é uma das mais importantes medidas dele, porque você acaba com a República Velha e institui aí uma nova república, né, que vai sendo criada. Você tem aí, entre outras medidas que ele vai fazer, é a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ainda em 26 de novembro de 1930. Adotou uma política de valorização do café através da compra e queima dos excedentes de produção. Criou o Conselho Nacional do Café, o CNC, em 1931 ainda. Vai criar também nesse mesmo ano o Departamento de Correios e Telégrafos. Criou ainda em 1932 algo muito importante para todos os trabalhadores, que foi a instituição da carteira de trabalho. Não podemos esquecer que, mediante toda essa situação que estava se desenrolando, uma das medidas mais importantes que Getúlio Vargas vai criar é o Código Eleitoral de 1932, instituindo mudanças importantes quanto à eleição, como, por exemplo, o voto secreto, o voto feminino, além de uma justiça eleitoral no país, substituindo a chamada Comissão de Verificação de Poderes, que era justamente aquele órgão que verificava, como vocês viram na República Velha, minhas aulas da República Velha, o corte ali dos poderes políticos daqueles que eram seus adversários, ou, nesse caso, só vencia as eleições quem fizesse parte daquela panelinha. Agora, com a ideia de uma justiça eleitoral, juízes ficariam encarregados desse processo de eleição no Brasil. Mas não para nisso, porque Getúlio Vargas continua as mudanças no Brasil, quando, por exemplo, ele cria em junho de 1933 o Instituto do Açúcar e do Álcool. Não podemos esquecer também que, nesse contexto tenso ainda do Brasil, sobre o rescaldo ainda da famosa Revolução Constitucionalista, o Getúlio Vargas, tempos depois de findada essa revolução, ele vai criar, ou no caso convocar, a Assembleia Nacional Constituinte, justamente para fazer aquilo que ele deveria ter feito logo no começo, mas estava literalmente enrolando, que é a Constituição Brasileira, tão prometida, uma nova Constituição, no caso a terceira Constituição do Brasil, segunda Constituição republicana. E depois que acabou, ou no caso foi sufocado, o movimento São Paulo, chamado de Revolução Constitucionalista, ou seja, quando em 9 de julho de 1932, São Paulo, justamente por estar profundamente incomodado com o fato de Getúlio Vargas estar no poder, se perpetuando, e também não convocar
a Assembleia Nacional para fazer a Constituição, São Paulo vai pegar em armas, declarando guerra sobre essa situação, mas esse movimento vai ser sufocado em menos de 3 meses. São Paulo é derrotado e nesse caso, aí quando findou os conflitos, findou as batalhas, Getúlio vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, ele sendo aquilo que a gente gosta de dizer, uma raposa velha, ele, para acalmar os ânimos, se era esse o problema, agora ele faz. Embora vocês tenham que lembrar, ele deveria ter feito isso bem no início, mas foi adiando, empurrando ali com a barriga enquanto pôde, até que aconteceu a deflagração dessa revolução em São Paulo, por causa do não cumprimento da promessa de Getúlio Vargas em chamar a Assembleia Nacional Constituinte. Claro que teve outros motivos que a gente ainda vai tratar melhor em uma videoaula para vocês especificamente sobre esse movimento. Mas aí nós temos que em 1933 vai ser então instalada a Assembleia Nacional Constituinte para, obviamente, fazer a nova Constituição brasileira que ficaria pronta meses depois. Essa Constituição literalmente foi pega ali na Alemanha, a Constituição de Weimar, e foi trazida aí para o Brasil e foi adaptada aí para o nosso contexto, o contexto aí do próprio Brasil. Diga de passagem, era uma Constituição bem liberal e até bem avançada sobre algumas propostas para a época. Nós não podemos fugir disso. Embora essa Constituição, como vocês já viram, era basicamente a Constituição ali da Alemanha, uma Constituição liberal, que foi adaptada ao modelo brasileiro. Então vocês não esqueçam disso, que ela foi então apelidada de Constituição de Weimar, tá certo? Em recordação a, vamos dizer assim, a origem dela, tá bem? Então nesse caso é importante lembrar aí para vocês, pessoal, que findados os trabalhos, agora deveria se processar a eleição presidencial e Getúlio Vargas deveria ser removido do poder. Mas sagazmente vai ser proposto, como em outra época já tinha sido proposto, com, por exemplo, Deodoro da Fonseca, que a eleição, já que os brasileiros não estariam acostumados a esse novo modelo e com aquelas velhas desculpas, resolveram que a própria Assembleia, ou seja, os membros do Congresso, iriam eleger um deles para a próxima legislação, excepcionalmente, ou seja, pelo próximo mandato, que deveria durar 4 anos. Então Getúlio vai ser eleito, tá certo? Getúlio vai ganhar a eleição de modo indireto, não esqueça disso, ou seja, novamente Getúlio fica no poder sem ser eleito pelo povo. Como assim? Lembre, em 30 ele perdeu a eleição, mas vai ficar no poder. Em 34 ele é eleito, mas é de modo indireto, ou seja, o Congresso vai eleger Getúlio Vargas. Não é a própria população elegendo, votando no candidato Getúlio Vargas. E aí ele deveria ficar 4 anos. Depois desse período, seguiria a próxima eleição, aonde sim, aí a população iria votar. Tá bom? Para não se estender muito mais com vocês, vocês já estão sabendo, vocês sabem, até porque nós falamos no começo da videoaula, Getúlio Vargas vai dar vai criar um meio para ficar no poder e se perpetuando aí durante mais alguns anos na presidência do Brasil, tá certo? Mas não esqueçam então, todos vocês que estão até agora, de se inscrever. É fundamental que vocês se inscrevam no canal para que justamente tenham acesso a materiais mais exclusivos. É importante também que todos vocês ativem aqui o sininho, como também é importante que dê o seu like. Não esqueçam, pessoal, todos vocês, de assistir às playlists, né? Assistam elas, revejam os assuntos que são, por exemplo, das suas séries. Né? Ali, por exemplo, que vocês que são do 6º ano, 7º, 8º, 9º, 1º ano, 2º ano e 3º ano, aqueles que estão se preparando para os vestibulares, para o Enem. E aí fica a dica para todos vocês. Mande o link do canal para outras pessoas que vocês gostam, que vocês amam, assim como também dessa videoaula. E com certeza,
assistindo ela e as outras videoaulas, vocês perceberão coisas bem diferentes daquilo que realmente é ensinado para vocês em outros materiais ou outras videoaulas, tá certo? Não vou me prolongar mais, fica aí meu abraço e até a próxima, pessoal!